Que Deus assim siga abençoando a vida da minha esposa, que é minha companheira. Queridos, eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração e gostaria de convidá-los à leitura. Vocês têm um tema que estão trabalhando este ano, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 10, eu gostaria de convidá-los à leitura. Diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém. Queridos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, chegou até a nós muito bem organizada. Ela foi separada não no sentido cronológico da história, mas foi organizada a partir dos seus gêneros. Nós temos no Antigo Testamento a lei, a história, a poesia e a profecia. E no Novo Testamento nós temos Evangelho, nós temos Atos, que é o único livro histórico do Novo Testamento. Nós temos as Epístolas e a Revelação, que é o livro do Apocalipse. Assim como no Antigo Testamento, o gênero que sobrepõe todos os outros é o gênero profético, no Novo Testamento, o gênero que sobrepõe todos os demais é o gênero epistolar. E a palavra epistolar vem exatamente de epístolas. Isto porque dos 27 livros que compõem a Nova Aliança, 21 deles são cartas que foram escritas pelos apóstolos à igreja do primeiro século. Dessas 21 cartas que foram escritas, pelo menos 13 foram escritas por Paulo. Com isso, Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. É ele quem mais escreveu literaturas. Depois de Paulo, nós temos o apóstolo João, que também escreveu o Evangelho, 3 epístolas e o livro do Apocalipse, que é o livro da Revelação. Como Paulo, ele é o maior escritor do Novo Testamento, tendo escrito pelo menos 13 epístolas, nós temos uma pergunta a fazer: por que Paulo ele se preocupava tanto em escrever? O apóstolo Paulo, ele não era um pastor local, como nós temos aqui pastores de congregação, pastores de setor, que se você tiver alguma necessidade, precisar de um conselho, basta você ir no endereço da sua igreja e o pastor vai estar lá para te aconselhar. Paulo não era um pastor local. O ministério de Paulo era evangelístico, ele era um missionário. Então Paulo pregava a palavra e não podia passar muito tempo no local, porque ele tinha uma missão de pregar o evangelho. Então ele pregava, ganhava vidas para Jesus e continuava a sua missão. Paulo, ele era um missionário. E ele tem o primeiro contato com a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária, aproximadamente no ano 49 a 50 depois de Cristo, quando ele chega na Grécia e começa a pregar sobre Jesus. Para Paulo foi desafiador, porque todos que estudam sabem que o berço da filosofia é exatamente a Grécia antiga, e Paulo tinha que pregar sobre o Evangelho de Cristo. Ele prega, ganha algumas vidas para Jesus e deixa na cidade de Corinto. Ele prega e fica ainda em Corinto pelo menos 1 ano e meio, auxiliando os irmãos. Há um ponto de pregação que nasce naquela cidade, mas Paulo não pode ficar para pastorear. Então ele dá essa tarefa à família de Cloe. Depois que Paulo saiu de Corinto, estava na cidade de Éfeso, ele recebeu algumas informações dessa família de Cloe, que mandou para ele, e Paulo precisava escrever essa primeira carta no ano 55, 5 anos depois do fundamento, da fundação desta igreja. Paulo precisa escrever aos irmãos da cidade de Corinto, ou da igreja de Corinto. Ele precisava corrigir algumas coisas que ele foi informado enquanto ainda estava em Éfeso. A família de Cloe disse a Paulo que estava tendo alguns problemas com questões litúrgicas, ética, moral, espiritual e teológica. Disseram para Paulo que os irmãos não conseguiam participar de forma organizada do culto de celebração da ceia. Paulo precisa resolver esse problema
litúrgico que estava acontecendo na igreja de Corinto. Ele também resolve algumas questões espirituais, dizendo que não adiantavam eles participarem da ceia do Senhor e também participarem da mesa dos demônios, a quais eles comiam comidas que eram oferecidas conforme a prática que acontecia na cidade de Corinto. Ele resolve a questão moral, ele resolve a questão ética, ele resolve a questão litúrgica, mas havia uma questão teológica que Paulo precisava resolver na cidade de Corinto. E essa questão teológica está exatamente no capítulo que vocês escolheram como tema para meditação da Almadecre esse ano, que é a questão da graça. Quando Paulo começa o capítulo 15, melhor dizendo, já entra em uma bifurcação teológica. Isso porque ele começa tratando de uma questão da ressurreição, que a igreja de Corinto não estava mais acreditando que Cristo havia ressuscitado, ou que alguém, depois de ter morrido, poderia voltar à vida. Isso porque eu disse aqui agora no início que a Grécia era o berço da filosofia, e a filosofia de Platão dizia que existe um dualismo em todo ser humano, e o dualismo se dá que a matéria é ruim e o que há de espiritual, que é transcendente, é bom. Com isso, se a pessoa morre, é um favor de Deus para a humanidade de desligar aquilo que é perfeito, que é espiritual, daquilo que é imperfeito, que é material. Então, para eles, a morte é um favor de Deus para desligar o que é perfeito do imperfeito. E aí, de repente, o Evangelho diz que Deus unificará de novo a matéria que é imperfeita com o espírito que é perfeito, mas agora transformado. Eles não acreditavam na ressurreição. Paulo tem que trabalhar na bifurcação. Primeiro, a questão da ressurreição. Só que no tempo que ele trabalha a ressurreição, ele tem um outro caminho, que é trabalhar a questão da graça. Ele começa falando da ressurreição, mas no versículo 10, ele diz: eu estou dando testemunho, não porque eu seja alguém por mim mesmo, mas porque a graça me fez ser quem eu sou, e é por isso que eu estou falando. Agora perceba que no capítulo 15, ele precisa trabalhar de um lado a ressurreição e do outro a graça. Na ressurreição ele precisa trabalhar a questão que de fato Cristo ressuscitou. Por isso ele diz: se Cristo não ressuscitou, em vão é a minha pregação e a nossa fé. Não faz sentido nenhum nós estarmos aqui neste culto hoje à noite se Cristo de fato não ressuscitou. Nós não estamos aqui porque Jesus morreu no Calvário. Nós estamos aqui porque ele ressuscitou para confirmar que de fato ele é o Messias. A história diz que antes de Jesus, outras pessoas apareceram dizendo: eu sou o Mashiach, o Messias, o enviado de Deus. Mas eles morreram e não voltaram para confirmar sobre ele as escrituras que de fato eles eram o Messias. Mas Jesus Cristo morreu na sexta, se entregou na sexta-feira. No sábado ele estava na sepultura, mas domingo de manhã ele voltou para cumprir nele toda a palavra. E é por isso que nós estamos aqui, porque ele vive. Essa é a nossa esperança e a nossa confissão de fé. Paulo trabalha, Cristo está vivo. Mas essa questão que Paulo está trabalhando, ele já foi vítima. Paulo foi vítima daquilo que os fariseus ensinaram na escola. E o que os fariseus ensinaram a Paulo? Que Paulo foi transformado para pregar essa mensagem, que Cristo agora de fato está vivo. Paulo ele também foi pego pela ideia que foi vendida. Você conhece a palavra de Deus, a história? Houve um dia que as autoridades rabínicas e romanas se juntaram, e a preocupação que envolvia o coração deles era: se os discípulos de Jesus roubarem o corpo dele e falarem por aí que ele ressuscitou, vai dar ruim para nós. É melhor colocar uma escolta para cuidar do corpo dele enquanto ele estiver na sepultura, para que nenhum dos seus discípulos tomem o corpo dele e diga que ele ressuscitou. A Bíblia conta que os soldados estavam guardando a entrada da sepultura de Jesus, um de um lado e o outro do outro, estavam aguardando para ver se nenhum dos discípulos viriam até o lugar onde Jesus estava para tomar o seu corpo e dizer que ele havia ressuscitado. Mas o testemunho do Evangelho é exatamente o testemunho dessas pessoas que estavam guardando, dessa escolta de soldados que estavam guardando a entrada da sepultura de Cristo, um de um lado e o outro do outro. Começam a contar o testemunho que dizia: nós estávamos no domingo guardando a entrada do sepulcro de Cristo. De repente veio do céu um relâmpago e um raio que tocou na terra. Quando o raio tocou a terra, houve um terremoto, mas ninguém morreu. Pelo contrário, a pedra que tampava a sepultura de Cristo, ela foi removida.
eu com medo e o meu companheiro caí para um lado fingindo de morto, e ele caiu para o outro. De repente nós ouvimos, estavam chegando de manhã as mulheres para embalsamar o corpo dele. Enquanto elas se aproximavam, repararam de longe que o que havia mexido na sepultura, porque a pedra não estava no lugar. Quando elas foram se aproximando e perguntaram: cadê o meu Jesus? Nós ouvimos uma voz, eu de um lado, meu companheiro do outro. Ouvimos uma voz, não era do Pedro, não era do Tiago, não era do João, nenhum dos apóstolos. A voz dizia: está procurando entre os mortos aquele que está vivo, porque o Deus dessa igreja não está pregado na cruz. Nós não cultuamos o Cristo que está na cruz no madeiro, nós não adoramos o Cristo do quadro pintado, nós adoramos o Cristo ressurreto. Ele está aqui. Eles ouviram a mensagem mais linda do Evangelho: Jesus está vivo. Eles levantam, sacode a poeira. Precisa voltar para justificar que não foi Pedro que invadiu, não foi Tiago nem João que tomou o corpo dele. Eles voltam para a autoridade, limpam a poeira da roupa e dizem: vocês não sabem o que aconteceu. Imagina a voz dele ofegante dos dois, dizendo: vocês não sabem o que aconteceu. E a autoridade olhando para eles dizendo: não acredito que vocês perderam para o Pedro. Não foi Pedro. Não, o Tiago ganhou não foi o Tiago. Eu estava de um lado e do outro, meu amigo estava comigo, nós estávamos acordados. Veio um raio do céu, tocou a terra, a pedra da sepultura de Cristo removeu. Eu fingi de morto para não morrer de verdade, ele também fingiu. E nós ouvimos uma voz que dizia: porque procura entre os mortos aquele que está vivo. É a primeira vez, senhoras e senhores, que alguém tentou pagar pastor Samuel para trocar a mensagem. As autoridades disseram: eu te dou a oferta que você me pedir para você mudar essa pregação, porque a pregação de que Cristo está ressuscitado não pode ser anunciada. Eles receberam a oferta, mesmo tendo a experiência direta com Cristo, eles venderam a sua mensagem. E até hoje tem pessoas vendendo a mensagem por causa de oferta. Mas se for para morrer pregando que ele está vivo, eu vou morrer pregando que ele vive. Eu ia mandovar a cia. Ao invés de, pela experiência, pregar que ele está vivo, por conta da oferta está dizendo: o corpo dele foi tomado. Só tem um porém. Está escrito: nada podeis com a verdade, senão a própria verdade. Não tem mentira que se sustenta diante da verdade de Deus. E qual é a verdade? Ele está vivo. Ele está vivo. Não tem como esconder as evidências de que Cristo está vivo, que é prova. A pessoa vai para o hospital, já está no seu estado terminal, o médico diz: vai para casa que você tem 15 dias para ficar com a família, só para despedir. Aí a pessoa é família de crente, vem para a igreja, os irmãos dizem: é melhor a gente ir no culto, porque é Deus quem dá a última palavra. A pessoa chega aqui com 15 dias de vida, Deus começa a tomar os vasos e diz: eu estou acrescentando vida. Tem que voltar para o médico e dizer: eu estava para morrer, mas Jesus quebrou a sentença, porque ele... Não tem como esconder a realidade da ressurreição. Quando tentaram dizer que Jesus não havia ressuscitado, o Pedro saiu do Pentecoste com seu companheiro. Eles estavam subindo para a oração como de costume. Diz o texto: quando eles chegaram na Porta Formosa, um homem disse: dá-me uma esmola. Pedro disse: rapaz, você não sabe do culto que eu estou vindo. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. O homem levantou e entrou pulando no culto. Agora escuta isso. A mensagem espalhou, porque todo mundo conhecia aquele homem que ficava na Porta Formosa. Quando a mensagem espalhou, as autoridades preocupadas falaram: será que ele é o novo Messias? Será que o Pedro tem a mesma autoridade do seu Senhor? Nós vamos ter que crucificar mais um. Aí quando chamaram Pedro, colocaram no centro, estava cercado de autoridades e disseram para ele: que poder é esse que você tem, Pedro, para levantar aquele homem da Porta Formosa? Todo mundo conhecia, desde nascença, que era apóstolo lá, todo mundo já conhecia ele. Você simplesmente levantou o homem na frente de todo mundo. Que autoridade é essa?
Que poder é esse? Aí Pedro deu um sorriso e disse: eu? Lembra de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vocês crucificaram? Deus o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, e é no nome dele que eu estou operando essas coisas. Não dá, eu estou sentindo Jesus aqui. Não dá para esconder a evidência que ele está vivo, porque ele continua operando. A maior evidência, depois das escrituras, que ele está vivo, é que ainda tem batismo até hoje no nome dele, ainda tem libertação até hoje no nome dele, ainda tem salvação até hoje. Se ele não vive, me conta como que o traficante solta a pistola por causa da palavra dele. Se ele não vive, como que a obra se desfaz pelo nome dele? Se ele não está vivo, em vão é a nossa fé e pregação. Mas porque ele vive, porque ele vive, porque ele vive, é que nós estamos adorando. Deixa eu ver quem está comigo, deixa eu ver quem está comigo. Nós somos o único povo que adoramos em tempo real. Ele está no culto para receber. Ele está aqui. Em tempo real você dá glória e ele ouve. Em tempo real você dá glória e ele te enche. Nós somos o único povo que falamos em tempo real com Deus a quem nós servimos. É nós dando glória de baixo para cima e ele descendo o poder. Eu quero ver quem veio adorar. Você não saiu de casa para vir perder tempo e nem assistir o pregador pregar. Você veio para adorar o Deus que está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Quem acredita nisso? E mandou o que vas. Deus mandou evas. Ela é que toda te plovação. Essa presença é do Deus vivo. Essa presença é do Deus vivo. Ele não está aqui de forma visível. Os olhos carnais não conseguem perceber, mas quem é espiritual está sentindo a presença dele tomando esse lugar. Paulo chegou para pregar, estava em Atenas, havia diversos altares e um altar escrito ao Deus desconhecido. Paulo disse: eu já sei quem é desconhecido deles que não tem experiência com ele, mas é conhecido meu. Paulo se aproxima, estava falando com Deus, de repente alguém olha e diz: você é o único que está no altar do Deus desconhecido. Todos os altares têm um Deus aqui, só esse altar que não tem. Paulo diz: é porque não dá para fazer a medida dele. Nele não há altura, nem profundidade e nem largura. Alguém, eu estou sentindo Jesus. Alguém diz: como você adora se ele é invisível? Aí Paulo diz: ao Deus dos séculos, imortal, único, invisível, mais real, a ele, a ele, a ele, a ele, a ele, a ele, a ele. Paulo começa o capítulo 15 dizendo: ele está vivo. E a prova de que ele está vivo é que ele apareceu para Cefas. Depois ele apareceu para os 12. Depois de ter aparecido para os 12, apareceu também para Tiago. E a mim, que sou apóstolo abortivo, nasci fora do tempo. Tive uma experiência que não estava dentro do crivo de Jerusalém, mas ele me chamou para ser apóstolo. Eu também não acreditava que ele estava vivo. Me ensinaram na escola que eu estudava. Eu era fariseu, larguei tudo por causa dele. Mas onde eu estudava dizia: alguém está pregando que Jesus ressuscitou. Se você encontrar alguém pregando que ele é o Messias, pode torturar, ou traz para cá, que a gente tortura. Paulo saiu da faculdade inflamado pela ira, pela raiva, dizendo: se eu encontrar alguém pregando que ele está vivo,
vai se ver comigo. Ele pega a carta de liberação das autoridades sacerdotais da época e diz: eu preciso ir. Se eu encontrar alguém pregando que Jesus está vivo, vai se ver comigo. Agora vem Paulo. Ele diz: eu estava indo procurando alguém que estivesse pregando sobre Cristo. De repente, no caminho de Damasco, veio um clarão. Eu caí sem enxergar absolutamente nada. E eu gritei: quem é o Senhor? E disse: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitar com os meus aguilhões. Prazer, eu sou Jesus, o dono desse povo que está pregando que eu estou vivo. Até agora a tua faculdade te iludiu, mas eu vim pessoalmente para te dizer: eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Olha bem aqui para mim. Eu gosto de ver essas pessoas que dão de valentão, pastor Samuel, dizendo: eu não gosto de crente. Jesus é especialista em baixar bola de gente grande. Ele faz traficante baixar a cabeça. Não tem ninguém que seja maior do que ele. Ele diz: duro é para ti recalcitar com os meus aguilhões. Vem, boi valente. A graça tem um ferrão que ela te coloca no teu lugar. Ele diz: porque você está perseguindo a minha igreja? Se serve de consolo para você, está com medo de quê? Não tem esquerda, não tem direita, não tem demônio que trave a marcha da igreja cujo Jesus Cristo é o cabeça. É minha igreja. Oriosvaldo, a igreja está sendo perseguida. Duro é para quem persegue a igreja cujo Cristo é o cabeça. E o que traz esperança é que João disse: o livro estava selado e eu estava em Patmos já para morrer. Não sabia como seria o final da história, mas de repente eu fui levado até o céu. Estava lá na eternidade. Eu vi um sentado no trono, segurado num livro que tinha 7 selos por dentro e por fora. A história não ia terminar. Eu não sabia como era o fim da história. Alguém bradou dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Não havia no céu e nem na terra ninguém digno. Eu, João, comecei a chorar, porque não sabia se o fim da história vai cair na mão da esquerda ou da direita, ou de qualquer poder político. Eu não sabia, mas de repente bateu no meu ombro e disse: João, olha pra cá, eis aí o leão da tribo de Judá, que foi... Eu estou sentindo comunhão aqui agora. Eu estou sentindo graça para pregar para a tua alma. Não tem demônio que pare essa marcha. Não tem macumba. Deixa eu ver quem tá. Deixa eu ver quem tá. Deixa eu ver quem tá. Quem é de glória da glória. Quem é de glória da glória. Quem é de glória da glória. Vem, entra. Tá com medo de bagunçar o cabelo? Tá com medo de amarrotar o terno? Você tá na presença do Pai. Aqui você tem liberdade. Não é meninice, é que Ele tá aqui. Tem glória dele aqui. Tem cheiro dele aqui. Paulo diz: ele está vivo. Gente, pega isso aqui, pelo amor de Deus. O primeiro tratado de Paulo aqui, nessa bifurcação, é a ressurreição. Ele está vivo. Eu gosto de Paulo pregando o Salmo 16 em Atos, porque ele diz, dentro desse mesmo contexto, ele disse: Davi falou que o corpo dele não ficaria na sepultura. Mas até hoje, se você for lá, o corpo dele está lá. Porque Davi não estava falando, ele estava profetizando. Pega isso. Davi, quando compôs o Salmo 16, ele diz: pois ele não deixará minha alma na sepultura, e nem o seu santo
verá corrupção. Essa canção em hebraico, existem sinais que nós chamamos de cantilena. Sinais de cantilena são aquilo que auxilia na poesia judaica. Entre os sinais de cantilação, que são 42 sinais, entre eles tem um sinal chamado atinar. É a palavra atinar. Esse sinal, ele tem a função de disjuntar, ele é disjuntivo. Ele disjunta a parte A da parte B. Davi cantou a poesia dizendo assim, ó: eu não ficarei na sepultura, e nem o seu santo verá corrupção. Os judeus primitivos acreditavam que Davi estava dizendo: Deus não vai deixar a minha alma lá, porque Ele vai tirar eu que sou santo. Ele não vai permitir que eu veja a corrupção. Mas Davi não estava falando sobre ele. Davi disse: eu só não vou ficar na sepultura, porque o santo de Deus, que é Jesus, não vai ver a corrupção. A palavra corrupção, que foi traduzido para Septuaginta, significa decomposição do corpo. E decomposição do corpo hoje, para nós do Ocidente, nós temos uma tecnologia muito avançada. A pessoa morre, nós já sabemos que ela entrou em estado de óbito, sabemos quais são as horas exatas para a decomposição interna, depois externa. O rigor mortis, o rigor mortis significa o momento da morte. Nós sabemos a hora em que o sangue se concentra na parte de baixo do corpo. Nós já sabemos, porque nós temos a tecnologia. Mas os judeus não tinham essa tecnologia. E para eles a decomposição do corpo acontecia depois do terceiro dia. Davi estava cantando dizendo: eu só não vou ficar na sepultura, porque antes do corpo do seu santo entrar em decomposição, Deus vai tirar ele da sepultura. Davi tinha razão, porque antes do corpo dele entrar em decomposição, até porque não tem como decompor o corpo daquilo que é santo. Por isso que em Atos está escrito: a morte veio fazer uma análise do corpo, mas não pôde ficar com ela. Por que não pode ficar com o corpo de Cristo? Porque só pode prender debaixo da terra um corpo corrupto. Agora imagina a morte pegando a lista e dizendo: teu nome é Yeshua. Meu nome é Yeshua. Você nasceu em Bethlehem, nasci em Belém. Agora a pergunta que não cala é: no teu currículo você nunca cobiçou, no teu currículo nunca falou palavra torpe, no teu currículo nunca pecou. Se você não pecou, me perdoa, não dá para ficar aqui. É melhor subir, é melhor. Porque ele não ficou lá. Essa é a nossa esperança. Paulo diz no capítulo 15: tem um mistério que eu não contei para vocês. Nem todos nós morreremos, antes nós seremos transformados. Porque é necessário que isso que é mortal seja revestido de mortalidade, isso que é corrupto de corruptibilidade. E quando isso acontecer, prepara para cantar o hino da igreja, o hino que nós vamos cantar olhando para a morte. Porque hoje, se a morte vier, ela tem poder sobre você para te matar nesse corpo físico, porque ainda não foi glorificado. Mas haverá um dia que nós seremos como ele, o nosso corpo será transformado. Agora imagina toda esta igreja com o corpo transformado, e a morte vindo atrás de você dizer: você tem uma conta pendente comigo. E a gente cantar o hino de Coríntios dizendo: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno? Paulo diz: ele está vivo. Eu sei que para vocês o meu testemunho não tem tanto peso, porque eu nasci fora do tempo. Eu sou um apóstolo gerado depois do tempo. Sou abortivo. Mas ele apareceu para mim. E eu não sou apóstolo porque eu me autotitulei. Eu só sou quem sou. Ele entra na segunda bifurcação. Eu só sou quem sou porque a graça me fez ser quem eu sou. Gente, pega isso aqui pelo amor de Deus. Nós temos inúmeros tipos de graça. Graça comum, que é aquela que é para todos. O bandido nasceu hoje, ou melhor, o bandido acordou hoje, tomou na cabeça o mesmo sol que você tomou. Ele talvez esteja vivo, está participando de mesmas coisas que você, como um servo de Deus, participa. Graça comum. Mas existem 3 facetas da graça que Paulo experimentou de forma direta. A primeira graça que Paulo experimentou é aquela que ele diz aos Efésios: pela graça sois salvos.
Isso não vem de vós. É um dom de Deus gratuito por meio da fé. Para quê? Para que nenhum homem se glorie dizendo que foi ele que se autossalvou. O primeiro contato de Paulo com a graça é a graça salvífica. Paulo estava dizendo: eu não sou salvo pelo aquilo que eu pratico, mas eu pratico porque sou salvo. Deixa eu ver se você vai entender para dar glória. Você não é diferente para ser salvo. Você não se veste diferente para ser. Você se veste diferente, é diferente porque já é. Oriosvaldo, eu estou me santificando para morar no céu. Não, você está se santificando porque Cristo garantiu a tua moradia no céu. Você não é para morar ou para ganhar a tua salvação. Você só é diferente porque Cristo te salvou e te chamou pela sua graça. Nós somos diferentes porque já somos salvos. Pela graça nós somos salvos. Esse primeiro contato que Paulo tem com a graça foi estranho para ele, porque ele aprendeu que para ser salvo, para garantir alguma coisa, ele tinha que praticar a lei. Ele disse: eu fui fariseu, eu cumpria com zelo a lei, mas aprendi que não é pelo aquilo que eu pratico que eu sou salvo, é pelo ato de Cristo na cruz do Calvário. É isso que me garante a salvação. O primeiro contato de Paulo é com a graça salvífica. O segundo contato de Paulo é com a graça transformadora. É aquela que eu acabei de pregar, que mudou o perseguidor para ser perseguido, que quebrou Paulo, que quebrou todas as resistências de Paulo e transformou ele no maior pregador do evangelho depois de Jesus. Paulo foi transformado pela graça. E eu gosto porque o evangelho transforma. O tempo passa, os séculos passaram, mas a mensagem do evangelho ainda é a mais eficaz. Não existe um outro método que mude o homem, que mude o caráter do homem. Hoje a sociedade, para deter o bandido, para que ele pense, para que ele não pratique as ações, coloca ele dentro de uma cadeia e diz: você está condenado a 15 anos, a 20 anos. Ele sai da cadeia e ao invés de repensar a vida, ele sai pior do que entrou. Porque a única coisa que muda de verdade é o evangelho de Cristo. O contato com o evangelho muda o homem de dentro para fora. É por isso que eu estou pregando para pessoas. Talvez na outra vida você estava na balada, talvez em outra vida você estava bebendo, estava usando drogas, se prostituindo, na pornografia, mas a graça desceu sobre você e diz: eu mudo você, eu transformo você. Eu estou pregando para a pessoa transformada. Antigamente o teu prazer era virar a noite usando droga porque te causava alegria e fazia você esquecer dos problemas. Hoje é diferente. A graça te banhou e a noite que você passa não é bebendo, é sendo cheio do Espírito Santo. É esta graça que eu vim pregar. É a graça que transforma, é a graça que liberta, é a graça que escolhe, é a graça que levanta. Eu estou pregando para pessoas que foram atingidas. Você é o alvo da graça de Deus. É por isso que o demônio te odeia. A graça mudou quem você era. Você já não é mais a mesma pessoa. Eu estou pregando para homens aqui de pavio curto, que se fosse antigamente no mundo, você não levava desaforo para casa. Alguém falava o mínimo, você já explodia. Estou falando para mulheres que antigamente, perdoe-me a expressão, era barraqueira. Você dizia: se mexer comigo, você não levava nada para casa. Hoje o inferno não te reconhece, porque você coloca tudo na conta de Deus. Alguém diz: vai deixar? Você diz: está na conta de Deus. Mas você não era aquela que explodia com um pouquinho. Era. A graça transforma. Você não era aquele briguento. Era. Mas a graça transforma. Você já não é mais a mesma pessoa. E o diabo está furioso com você porque você não resolve mais na força do teu braço. Você aprendeu o caminho. E o caminho é orando. Enquanto você ora, Jesus te justifica. Enquanto você ora, Cristo briga as tuas brigas, guerreia as tuas guerras, Ele luta as suas batalhas. Eu vim pregar hoje à noite. O inferno está doido com esse culto, porque tem pessoas aqui que era ex alguma coisa, mas a graça te transformou. Você não precisa de um pino no bolso. Você não precisa de cachaça, você não precisa de maconha, de deitar com 2 ou 3 da noite. A graça te mudou por completo. A graça é
transformadora. Mas o terceiro, encontro de Paulo com a graça sustentadora. Paulo escreveu essa carta no ano 55. Passado um ano, ele escreve a segunda carta. Na segunda carta, escuta isso aqui, gente. Na segunda carta que Paulo escreve, ele estava lidando com a resistência dos irmãos da igreja de Corinto, que dizia: ele nem andou com Jesus. Como que ele fala que é apóstolo? Para ser apóstolo no nosso crivo, tinha que ter experiência direta com ele, pessoal. Ele não andou. E como que ele vem dizer que é apóstolo? Não dá para crer na pregação dele. Não dá para acreditar que ele seja de fato um mensageiro de Cristo. Como acreditar nele? Um ex-perseguidor agora aparece dizendo que é apóstolo. Paulo disse: há 15 anos, pega isso, há 15 anos, não sei se foi em espírito ou não, mas eu conheço um homem que foi levado até o terceiro céu, o paraíso de Deus. Quando ele chegou lá, ele começou a ter experiências diretas. Ele viu coisas que aos homens são incapazes de serem transmitidas. Paulo estava contando na terceira pessoa. De repente ele para o discurso e fala, a escrita, e fala: quando eu vi aquela visão, que eu desci dizendo: agora eles vão acreditar que eu sou apóstolo, eu tive experiência direta. Agora eu tenho méritos. Eu posso chegar lá e esfregar, entre aspas, a minha carteirinha diante deles e dizer: Jesus me revelou pessoalmente, tudo que vocês sabem eu recebi do Senhor. Quando eu disse: agora eu me justifico, agora eu desço para dizer quem eu sou apóstolo porque ele me consagrou, ele me deu visões que ninguém teve. Quando ele disse: quando eu estava descendo, cheio de orgulho da experiência que eu tive, foi me posto um espinho na carne. Um mensageiro do inimigo que vinha para me esbofetear a minha face. Eu orei, eu pedi a Deus por 3 vezes e disse: Senhor, tira de mim, passa de mim esse cálice. Sabe qual foi a resposta dele? Esse espinho é para você não se gloriar, porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha o que Paulo estava dizendo. Eu desci cheio de orgulho dizendo: agora eu vou validar o meu ministério diante deles e dizer: eu sou apóstolo, tive experiência. Quando eu estava descendo, um espinho na carne em mim foi posto. Nós não sabemos qual era de fato o espinho, embora haja muitas especulações, mas Paulo diz: esse espinho foi me posto para que eu não me gloriasse. Eu disse: Senhor, arranca o espinho. E ele diz: não tiro, mas eu te dou graça para você conviver com isso. Eu gosto dessa passagem. Paulo diz: eu só não cheguei para validar o meu ministério porque o Senhor apareceu dizendo: não precisa, a minha graça para você é suficiente. A graça é sustentadora. Agora olha aqui para mim. Sabe por quê que Deus não tira os espinhos de você? Sabe por que Deus não permite que algumas lutas passem por você, mas que elas estacionem na tua porta, no teu endereço? Porque se enquanto tiver espinho, você está orando para Deus tirar ele. O espinho que Deus coloca é o motivo da tua oração. Se não tivesse a luta, você não estava orando. Se não tivesse a luta, você não estava firme. Deus não arranca o espinho, mas Ele te diz: eu te dou graça, eu te dou graça, eu te dou graça. É estranho falar isso para você que ainda é jovem, mas tem coisas que Deus não vai tirar. Se Ele tirar, Ele te perde. Oswaldo, eu vou ter que conviver com a dor. Vai, mas como é que suporta? A graça. Não, Oswaldo, porque você não sabe o que eu estou passando. Eu já orei, eu já pedi, falei: Jesus muda, Jesus não mudou. Já falei: Jesus passa, Jesus não passou. Entra Jesus, Jesus não entrou. O que eu faço? Continua firme. O espinho só foi posto por 3 razões. Primeiro, porque enquanto o espinho está, a graça vai te dando suporte.
enquanto você estiver com espinho na carne, você tem causas para orar. Deus, às vezes, Ele só quer te dar um tema para você orar. Se o teu espinho é o teu tema, ele vai permanecer. Porque é melhor você com espinho, sentindo dores, e aqui, hoje à noite, glorificando, do que Deus tirar e você se perder. Está doendo, mas você está crente. Está machucando, mas você está crente. Está travado, mas você está crente. Você já percebeu que parece que quanto mais Deus te amassa, mais graça você tem cantando? Você já percebeu que quanto mais Deus permite espinho, mais autoridade você tem para orar, mais autoridade você tem para pregar? Gente que não está passando por nada não tem graça nenhuma. Pessoas que estão se balançando na rede, tomando água de coco, e não tem nada de batalha travada, não tem graça nenhuma. Pode chamar aqui, dá o microfone, vai cair gelo na igreja. Agora chama alguém provado, chama alguém com espinho na carne, está com a luta dobrada, dá o microfone na mão dela para ela cantar. Dá o microfone na mão dele para ele cantar. Porque quanto mais Deus te amassa, mais graça Ele te concede para você fazer a mão. E é por isso que o diabo te odeia. Não era para você estar aqui. Pela luta que você está passando, era para ter entregado tudo. Não era para ter vindo nesse pré-congresso. Mas a graça te sustentou. A graça te... Se não te incomoda isso, se não te incomoda, pega na mão da esquerda e da direita. Se não te incomoda, segura na mão dele. Diga para ele, diga para ela assim: a graça te sustenta. A graça te sustenta. O demônio não te arranca da presença de Deus. Tem graça descendo. Tem graça descendo. Tem graça Eu quero ver só quem veio para receber. Pega, 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 pega. Kelebaracia. Eu estou sentindo comunhão aqui. E o Senhor está dizendo: a minha graça vai começar a renovar agora. A minha graça vai começar a encher agora. Eu quero ver quem está na comunhão. Pega, 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 pega. Pra balada você não volta. Pro tráfico você não volta. Pra biqueira não volta. A graça desceu. A graça desceu. A graça desceu. Pega, 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 pega. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O diabo pensou que te mataria no candomblé. O diabo pensou que te mataria na prostituição. Ele pensou que te mataria na balada, no tráfico, no boteco. Mas ele se enganou. A graça sabe do teu endereço. Ela desceu e disse: você não morre, você não morre, você não morre. Só quem é grato pela graça. Abre a boca para adorar agora. Eu estou sentindo uma comunhão tomando essa casa. Tem uma graça passando aqui agora. E o céu está dizendo: a sentença que o inferno escreveu ao teu respeito, eu estou rasgando agora. A graça te encontrou. A graça te achou. Você não anda com pistola na cintura. Você não anda com cocaína no bolso. Tem palavra. Tem palavra. Tem palavra. Tem palavra. Ela mandou que levasse, ó. Driuia que levasse. Ela bau e que vacia. Driuia que ela mandou e que vasse. O Senhor está ministrando ao meu coração.
Oriosvaldo anuncia para a minha igreja: eu estou enchendo alguém aqui agora. Há uma necessidade que o meu espírito te encha nesse culto hoje à noite, porque o diabo armou um laço, mas enquanto a minha presença te enche, eu estou quebrando o laço do teu adversário, porque ele jurava que você seria como o teu pai, iria morrer na mesma vida. A graça confundiu o inferno. Você não parece com alguém que deu errado da tua casa. A graça escreveu um pós. A partir de você a história é outra, mas o diabo não está feliz. Só que grita o Senhor para a tua alma: eu te encho e a cadeia quebra agora. Eu te encho. Ela baracia. Eu estou sentindo comunhão. Eu já estou encerrando. Eu tenho 10 minutos para terminar, mas se não te incomoda, pega na mão da esquerda e da direita, diga: tem graça passando agora. Tem graça passando agora. Tem graça passando. Enquanto a graça passa, a macumba cai. Enquanto a graça passa, o feitiço cai, o demônio cai. Agora eu quero ver quem é de guerra. Eu quero ver quem é de guerra. Recebe, 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 recebe. Olha os laços cortando agora. Eu estou vendo laços quebrando. A obra do inferno está sendo desfeita. Eu quero ver os jovens da comunhão agora. Pega a espada, entra. Entra agora. Entra na guerra. Oriosvaldo, eu sou o único crente em casa. Você é a coluna da tua casa. Você não pode parar. Pega a espada e entra. Entra. Entra na guerra. Entra na guerra. Entra na guerra. Entra na guerra. Eu quero ver, cadê a juventude guerreira? Quem é de marcha vem. Quem é de marcha vem. Quem é de marcha entra. Quem é de glória dá glória. Quem é de aleluia dá aleluia. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Tem poder descendo agora. Tem poder descendo agora. Tem poder descendo agora. Pega. 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 Fica de pé glorificando. Vas. Vas. Ela que tote. Ela é vacia. Drui e que tote ploivaras. Da que to e ela é vas. Kala e to e to tata. Trui e wika ela é vo e ela e to po papasio. Tara que ela é to te televaracia. Kala e mando wika to te plo e vas. Os meus pés pisaram sobre esta casa agora. Wika ela é to te plo e va e é que seua. Dara é que to e elevaracia. E a adoração desta casa chegou até as minhas narinas. E ela que tote te vacia. Que ela é e te vauia. E eu me agradei do culto em que recebi.
Oui, é que tote ploiva é que tessia. Que ela é que é vácia. E como prova de confirmação deste trabalho, a minha graça desce agora. Oui, ela é que tu é vácia. E eu começo a batizar do jeito que eu quero. É que tote é vácia. Eu passo distribuindo os meus dons espirituais agora. Olha como eu renovo a minha igreja agora. Que toda passear. Há uma necessidade que eu derrame a minha graça aqui agora. Enquanto a minha presença desce, eu batizo no meu espírito agora. Recebe batismo agora. Recebe batismo agora. Recebe batismo agora. Recebe batismo agora. O céu te batiza agora. Já tem pessoas aceitando Jesus antes do apelo. Já tem pessoas voltando para casa antes do apelo. O diabo perdeu. A graça desceu no pré-congresso. Eu quero ver quem está. Traz ela aqui, traz ela aqui. Teu nome? Ana. Anne. Queridos, a presença de Deus já está trabalhando aqui. Já foi buscar a Anne. Eu tenho uma bênção do pastor Samuel para fazer uma pergunta à igreja. Eu estou dentro do horário, eu vou terminar no ponteiro. Além da Anne, eu quero saber se tem algum jovem que por algum motivo você enfraqueceu, se afastou e ainda não reconciliou. Se tiver mais alguém além da Anne que se afastou e ainda não reconciliou, dá um sinal com a mão para eu te ver. Mais alguma pessoa afastada, dá um sinal com a tua mão para eu te ver. Cadê você? Mais alguma pessoa afastada além da Anne? Dá um sinal com a tua mão. Eu preciso orar pela tua vida. Quebra, Jesus, toda resistência agora. Eu quero saber se tem alguém que nunca aceitou a fé em Jesus, gosta de vir a cultos, participar dos cultos, mas ainda não confessou Jesus como Salvador. Tem alguém? Levante a tua mão para eu te ver. Tem mais uma pessoa reconciliando aqui na frente. Eu queria que você fosse um jovem, uma jovem de Deus, que nem essas moças aqui. Procure alguém perto de você, ministra sobre ele, convida ele para vir aqui à frente. Talvez ele esteja com timidez, com alguma resistência espiritual. Seja um instrumento de Deus agora para a vida dele. Traz aqui, para nós orarmos pela vida deles. Vem, o Senhor te convida hoje à noite, vem. Isso, traz. Mais uma pessoa vindo aqui. Vem. Tem 3 pessoas aqui na frente. 3 pessoas aqui na frente que estão voltando para casa. Cadê a 4ª pessoa? Se tiver. Cadê a 4ª pessoa? Vem. Oriosvaldo, eu não tenho força. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Vem. Cadê a 4ª pessoa? Vem. Jesus não acabou a obra que Ele tem na sua vida. Tem mais uma pessoa vindo lá na escada. Está vindo da galeria. 4 pessoas. Vem, o céu convida. Mais uma pessoa está vindo. 5 pessoas no altar. 5 pessoas no altar. Cadê a pessoa para acompanhar a irmã? Fica aqui com ela também, igual as jovens. Vem.
Vem levantando a mão para a gente contar. Tá vindo mais um? Mais um? 6 pessoas aqui na frente. 6 pessoas na frente do altar. Fiquem em comunhão. Nós estamos em um ambiente espiritual. O diabo talvez não queira soltar essa pessoa, porque sabe que na mão de Deus vai dar trabalho para ele. Então ora comigo. Ora para Jesus quebrar toda a resistência. Vem. O céu te convida hoje à noite. Vem. Cadê a 7ª pessoa? Para a gente orar, cadê a 7ª pessoa? A 7ª pessoa. Está vindo aqui um adolescente chorando. Glórias a Deus, aleluias. Mais alguém? Mais alguém? Mais uma pessoa está vindo ali. A 8ª pessoa está no corredor. Quemandorevaracia. Tem adolescentes voltando para casa aqui agora. A 8ª pessoa acabou de chegar no altar. Não abre a boca e dá o teu maior glória. Tem pessoas voltando para casa. Eu já estou encerrando para devolver o microfone à nossa liderança. Mais uma reconciliando. 9 pessoas aqui no altar. 9 pessoas no altar. Tem mais uma. Tem mais uma para a gente fechar a 10ª pessoa. Cadê? Vem, o céu está te chamando. Vem. Eu te espero. Vem. Cadê a 10ª pessoa para nós orarmos? A 10ª pessoa para nós orarmos. Eu fui informado aqui pela nossa liderança, pastor Samuel, que nós estamos em uma transmissão para 600 pessoas que estão assistindo. E para você que está aí do outro lado da tela, acompanhando este congresso, Jesus está salvando aqui. A graça de Deus manifestou em nosso meio. E aonde você estiver, de onde você estiver assistindo, a graça também te convida. Se você que está assistindo essa transmissão deseja voltar para Jesus, escreve o comentário, eu quero, e o seu nome vai chegar aqui para nós orarmos por vocês também. Se tiver mais alguma pessoa na transmissão querendo aceitar a fé em Jesus, voltar para casa, a graça te sustenta, a graça te transforma, ela te dá combustível. Se tiver mais alguém, comenta, eu quero voltar para Jesus, e nós vamos orar por você. Se você quiser aceitar a Jesus, nós iremos orar pela sua vida. A Ângela Moraes, que está assistindo, acabou de aceitar a Jesus. Eu me mando que tu levasse. Eu estou encerrando agora. Os nomes que forem chegando depois. Tiago Gomes Ferreira aceitou a Jesus agora também pelas redes sociais. Nós temos 11 vidas, contando com aqui na frente com as pessoas que estão aceitando pela internet. Mais uma pessoa aceitou Jesus. Mais 2 pessoas estão aceitando a Jesus. O céu está salvando hoje à noite. O inferno perdeu mais uma vez. O inferno perdeu. Se há uma década tem um glória para dar para Deus, dá o teu maior glória agora. Eu aprendi com os meus pastores. Mais uma pessoa está aceitando a Jesus. Nós estamos em 9 pessoas aqui, 14.
14 pessoas estão aceitando e voltando para casa hoje à noite. Eu creio que Jesus pode continuar salvando. Eu creio que Ele pode continuar salvando, se a gente continuar em comunhão. Eu já estou encerrando. Eu aprendi com os meus pastores que eu não tenho mais autoridade que o pastor Samuel, o nosso pastor Enoque, que são pastores locais, para receber vidas. Eu sou um porta-voz, um pregador da palavra, mas quem cuida de vocês são os pastores locais. Então eu quero transmitir essa honra à nossa liderança, aos nossos pastores, para orar e receber vocês que estão aqui e os irmãos que estão voltando lá pela internet. Aqui nesse congresso vai ter uma vírgula daqui a pouco, mas está começando uma festa lá no céu agora, por causa dessas vidas. Então dá um glória bem forte para Jesus, porque Ele merece. Mais 2 pessoas, estamos em uma pessoa, 2, 16 pessoas para Jesus até agora. Continua dando glória. Olha aí, a 10ª pessoa presencial está chegando agora. 17 pessoas para Jesus. 17 pessoas para Jesus. Eu vou dizer de novo, você não entendeu. 17 pessoas para Jesus. Quem crê que Jesus dá 20 almas nesta noite, levante a mão e diga: no sangue de Jesus tem poder para purificar o pecador de todo o pecado. Mais 3, 21 almas para Jesus. Eu disse 21 almas resgatadas pelo poder de Jesus. 21 pessoas aceitando a Jesus. E você que está aqui ainda não reconciliou, dá tempo, oh glória, porque a graça vai manifestar na tua casa. Levante a mão e diga assim: eu profetizo em o nome do Senhor Jesus, que aonde este culto estiver sendo transmitido agora, vocês estão falando fraco demais, diga: eu profetizo em o nome do Senhor Jesus, que aonde este culto estiver sendo transmitido, diga agora, 21h37, em Mato Grosso, cadeias estão caindo por terra agora. Deixa a mão levantada lá em cima. Mão levantada lá em cima. Suicídio cai por terra agora. Adultério cai por terra agora. Vícios cai por terra agora. Liberdade entra nos lares através da live agora. Unção sobrenatural entra nos lares agora, pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, levante a tua mão agora. Receba a autoridade do Espírito Santo. Eu quero que por 60 segundos você abre a tua boca e só glorifica agora. É proibido ficar com a boca fechada. Só glória e aleluia. Vai. 60, 59, 50. Você não está dando glória, só glória. Agora vocês cantam. 58 segundos. 57, 56. Abre a boca, só glorifique agora. 50. Vai, 49, 48, 47. Eu não estou vendo você glorificar. A sua boca está fechada. Por quê? Abre tua boca. Abre. Senhor, oramos pelas almas. Lave-as no teu sangue. Escreva o nome no livro da vida e faz uma grande obra para a glória do teu santo nome. Abre bem a tua boca agora. Cante, gente. Abre a boca. Dissipas trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar
Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clame, clame o nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. E sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. E sobre a tua família, clame, clame, clame o nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, é vida, é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence-te-á. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vence-te-á. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Depressão vai saindo agora. Ansiedade, medos, saiam agora. Eu clamo Jesus. Oh, eu clamo este nome, nome poderoso, nome poderoso. Não existe nome além do nosso Deus. Eu declaro o nome de Jesus. Eu declaro o nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Ele está aqui. Teu nome é cura, é cura, é cura, é cura, é cura. Ele destrói cadeias, dissipa as trevas, vence-te-á. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas.